certeza de ser inalada, mascada. Muito obrigado, muitas gracias. Vou tentar falar em portunhol. Todavía hablo mal portunhol, então, por favor, vocês façam as correções devidas. Eu penso que estamos numa data muito importante, num evento muito importante também. E esta data é importante pelo seguinte: no plano internacional estamos muito contentos com o andamento das ações anticoloniais. A primeira ação é que na Corte de Bélgica, em Europa, o movimento congolês ha ganado a devolução dos restos mortais de Patrice Lumumba. Patrice Lumumba ha sido assassinado em Katanga, no Congo, no período de libertação nacional, em 1961. Então, agora, dos policiais que ha assassinado Patrice Lumumba ha guardado dente, solamente dente. E agora estão devolvendo o dente para o Congo, porque o movimento congolês, o movimento libertário congolês, exige que se exiba num pequeno museu os restos mortais de Lumumba, e a única coisa que ha sobrado ha sido seu dente. Outro fenômeno importante é a ação anticolonial face à memória, e a memória está em los museus. E os museus, então, são importantes para marcar a diferença. Outro fato importante, agora que estamos presenciando, é que os Estados Unidos han pedido desculpa por terem mantenido Ota Benga durante anos, que é pigmeu, também da África do Sul, que ha sido mantenido num jardim zoológico del Bronx, como se fosse em português, macaco. Não sei exatamente em espanhol, como se habla macaco em espanhol, professor? Mono. Então, há uma desumanidade que é própria do colonialismo. Este é um evento. Então, temos dado importante que os Estados Unidos han pedido desculpas pela primeira vez, publicamente, internacionalmente. O terceiro ponto importante dessa década de 2020 que estamos vivendo é que a França ha sido obrigada legalmente a devolver o corpo de Sarah Baartman, que é uma mulher indígena da África, uma figura exótica de circo, porque ela tinha estratopedia. Estratopedia são as nádegas muito grandes. Então, foi tratada sempre como fenômeno bizarro humano. E agora, seu povo ha exigido sua volta dos restos mortais. Então, estamos vivendo um momento em que os cadáveres, os crânios, os restos mortais dos que han sido vítimas brutais do colonialismo são obrigados a volver a seu povo de origem. Então, este é um momento em que nós outros de los países que han sido colonizados, começamos a nos apropriar de nossa própria memória. Na Colômbia, ha acontecido fato também muito importante: a destruição, tumbaram a estátua de Sebastián de Belalcázar, em Cali. Sabes bem, talvez? Se quedaram a estátua de Sebastián Alcázar, que é a recuperação também da memória. Em la Guiana, que a gente diz que é Guiana de França, se han derrubado a estátua de Victor Schœlcher. Victor Schœlcher ha sido um abolicionista francês, e agora os habitantes de la Guiana derrubam sua estátua também. Se habla estátua em espanhol também, penso. Então, o movimento de devolução, o movimento de derrubada de estátua, as persecuções judiciais marcam um novo tempo. Um tempo que é a reconquista do passado, mas é uma atualização do presente. Não é um historicismo como se tivesse preso o passado, é a retomada para o presente das exposições, de todos os elementos também importantes para que nós outros possamos pensar o que está em jogo agora da discussão da decolonialidade. Então, nesse sentido, também em França,
vou dar muitos exemplos. No Museu Quebranli ha sido invadido, se habla invadido em espanhol, ha sido invadido pelo movimento também congolês e pelo movimento de Ruanda, e se han tomado todos os objetos. Sabem quantos objetos há de los pueblos africanos em França? 90.000 artefatos. Em el Museu Belga também temos, e el Museu Sueco temos lá el manto guarani, senhora. Aqui temos uma senhora guarani da região del Chaco boliviano. Então, temos a devolução del manto, a luta pela devolução del manto. Nesse momento não é uma política do governo boliviano, mas é uma luta de um povo guarani, que é um povo que está distribuído no Paraguai, no Brasil e na Bolívia. Então, temos uma recuperação histórica, e este é um fenômeno que eu penso que é muito importante para que nós outros possamos pensar, que é uma luta e uma persecução judicial contra toda a gente que se haya apossado da memória de los pueblos colonizados. Também temos no Egito a mano del Tutankhamon, que han pedido de volta também, que se devolvam a mano del Tutankhamon. Então, temos uma quadra, estamos vivendo uma década muito nova nesse sentido. E temos também na universidade novos conceitos, o conceito de decolonialidade, o conceito de descolonização, que reflete a luta que ha sido travada no pós-Segunda Guerra Mundial, quando os países africanos, sobretudo, e asiáticos, han galgado a emancipação nacional. É diferente um pouco da América, que nós outros foi no princípio do século XIX. Colômbia, Bolívia, Brasil ha sido no princípio do século XIX que se ha hecho a luta contra os colonizadores. Todavia, a emancipação não ha sido suficiente para evidenciar uma autonomia cultural. Continuamos tributários. A língua que estamos falando acá é espanhol e português, língua dos colonizadores. Não podemos chegar acá e falar nossas próprias línguas, porque seria ininteligível e não haveria tradução sequer. Então, temos uma estrutura de poder totalmente colonizada. Totalmente colonizada. E no que diz respeito ao pensamento religioso, ao pensamento mágico, teremos experiências também muito importantes para repensar. Acá tem que em português falamos pai de santo, que é da fronteira de Colômbia, o senhor Reinaldo, que é da fronteira de Colômbia, de Peru e de Brasil, da fronteira tríplice, no trapézio colombiano, em Letícia e Tabatinga. Então, nesta região, a religião ha sido uma uniformizadora na pluralidade religiosa. Então, há lugares que há a pluralidade religiosa, há lugares que há uma pluralidade política, há lugares que há uma pluralidade étnica. Então, os critérios vão variar e nossos conceitos. Eu sou um simples professor de universidade, então nossos conceitos também estão cambiando todo o tempo, como cambiam a realidade. Neste sentido, né, o movimento que luta pela descolonização neste momento é um movimento político também, que luta contra o imperialismo, que luta contra a dominação intelectual. E nós outros teremos um problema, porquanto nós outros não conseguimos. O desafio de nós outros é que a universidade continua formando a gente que é mais simpática aos colonizadores. Imaginem que acá temos uma senhora também, que é Cimarrone, a senhora Juliene, que é Cimarrone, agora está fazendo doutorado. Temos um outro colega que não ha venido, Davi, que ha hecho o PhD nos Estados Unidos. Então, há que ter uma luta, e são poucos os indígenas no Brasil que têm acesso à universidade. Poucos em termos, porque em Amazonas, em La UEA, teríamos 19.000 indígenas potenciais para entrar na universidade. Então, temos uma luta hoje também, que é uma luta do conhecimento. Essa é a luta importante para que nós outros possamos reflexionar sobre os desdobramentos do Fórum Panamazônico. E penso que devemos ampliar isto
para as universidades, devemos ampliar para os organismos do poder, devemos ampliar para, como dizem a senhora, devemos ampliar, Cimarrone, devemos ampliar para territórios, terras e terreiros em português. Não sei como se chama terreiro em espanhol, que é o lugar sagrado. Não sei qual é a expressão. Em português pode ser uma poesia, a terra, o território e o terreiro. Não sei se em espanhol é possível. Terra e território em espanhol, sim. Não sei se terreiro, como se habla terreiro, é o lugar de los santos. Sim. Imagina a dificuldade que nós temos de fazer de marcar um lugar sagrado que represente a emancipação. Então, penso que o Fórum Panamazônico é um lugar de um intercâmbio e de um diálogo nesta direção. Como vamos a desdobrar isto? E acá vou mostrar duas experiências pequenas. Esses são dos museus, pequenos museus de Los Cocama. Los Cocama estão nascendo pequenos museus, e nós outros da universidade ajudamos Los Cocamas a ser os museus. Temos uma senhora Cocama acá, que pode, por favor, porque no Brasil também se menosprezam Los Cocama. Dizemos que Los Cocama ou são peruanos ou são colombianos, sempre são os outros, compreende? Então, acá, Los Cocamas estão montando o museu, é o museu com os objetos Cocama, que podem ver que são simples. Esses acá são, como se chamam armadilhas em espanhol? Armadilhas, para pegar os animais? Armadilhas mesmo? Sim. Estas são as armadilhas de Los Cocamas. Então, isso que a universidade está ajudando Los Cocamas a serem. Nós outros não hacemos muito, porque a língua é Cocama, e a língua da universidade é português. Então, Los Cocamas têm que obedecer. Os professores falam português. Imagina, e tenho que exigir que Los Cocamas escrevam em português. Imaginaram a violência simbólica? Então, estamos montando o museu, porque pensamos que o museu é uma oportunidade de fazermos uma outra luta cultural, uma outra luta dentro do conhecimento. Não? Acá também temos Los Ticuna, que é a mesma coisa, que Los Ticunas estão em Colômbia, estão em Peru, estão no Brasil, não? E também agora estamos pensando em fazer de Los Chiquitanos, que estão em Bolívia e estão no Brasil. Há colegas que estão trabalhando em Cáceres, nessa direção, em Mato Grosso, na parte brasileira, e estamos pensando também em ter, porque vamos reorganizando o espaço de uma outra maneira, segundo as línguas indígenas, e vamos organizando de outro modo. Então, esses são os que a universidade, o nosso grupo de pesquisa da nova cartografia social, está fazendo essas experiências. Já temos 13 pequenos museus que estamos ajudando a montar na Amazônia, e pensamos que é uma maneira de discutirmos todo o tempo toda essa nova configuração cultural, toda a nova forma de resistência cultural face à opressão, face à dominação colonialista e face aos imperialistas. Então, neste sentido, nós outros temos uma oportunidade muito grande para, quizá, enfrentarmos as lutas que vêm agora. E são lutas também muito severas, porque imagina agora com a Covid, né? Nós outros enfrentamos uma perda muito grande. Não sei se perceberam, em nossa tenda temos um painel muito grande com todos os indígenas mortos em la Covid, todos, e seu povo, e indicações de seu povo. Né? Acá temos uma senhora Carapanha, a senhora que ha perdido seu padre, ha perdido seu irmão mais velho, ha perdido seus vizinhos. E a outra senhora também, que é Cocama, ha perdido o irmão de seu padre. Então, imagina que nós outros temos no Brasil, neste momento, cerca de 1.800 indígenas e morreram. Para nós outros é um assassinato cultural. E é uma forma que nós outros não estamos enfrentando devidamente a pressão neoliberal, a pressão colonialista, e a gente não é como a brutalidade, a desumanidade, que é as características do colonialismo, persiste. Então, para nós outros, os pequenos museus são uma forma não de visitar o passado, são uma forma de resistência no presente, mostrar que no tempo presente temos uma luta cultural e uma luta contra os conhecimentos. É isso que gostaria de dialogar com vocês. Talvez vamos ter que sair um pouco antes, porque temos uma outra mesa, mas gostaríamos de cumprimentá-los e agradecer a paciência de vocês por terem nos ouvido. Graças a todos. As minhas considerações finais são muito simples, né?
Em primeiro lugar, eu queria mencionar a presença aqui da Dorinete Cerejo, que ela é do movimento dos atingidos pela Base Espacial de Alcântara, que é uma tentativa imperialista norte-americana de ocupar a Amazônia, né, porque eles têm, dentro desse acordo de salvaguarda tecnológica que foi firmado agora, eles têm o controle de satélites que vão, do Elon Musk, que vão fotografar toda a Amazônia. Então está aqui a coordenadora do movimento dos atingidos pela Base de Alcântara, que tem também um museu desse já montado por oposição. Quer dizer, o museu como uma forma de resistência e como uma forma não política de você administrar a memória e se contrapor, ter força para se contrapor. Está aqui também a Juliene, que é de Cachoeira Porteira, do Trombetas, né? Que é uma área de cimarrones, que enfrenta as empresas mineradoras, e tem também um museu, um pequeno museu em montagem, com essa ideia da escola que Fred mencionou de pensamento, quer dizer, a casa de pensamento. Você tem isso como uma forma de defesa e como administração da memória. A Giovana já falou, ela é também de Penalva, do museu pequeno desse, um pequeno museu, né? Mas é um pequeno museu que teve no seu lançamento 500 pessoas, 12 pais de santo, para você ter ideia. Então, quer dizer, muito forte, né? Tem aqui o Cabeça, que é de Camaputiwa, né? Que o Cabeça tem uma propriedade que o Cabeça já sofreu vários atentados de morte. E, segundo localmente, ele sempre vira um pássaro. O irmão dele é assassinado, eles achavam que tinham matado o Cabeça. Ele escapa, o irmão morre. Quer dizer, já teve vários atentados, ele pode enumerar os atentados que ele já teve, são inúmeros atentados, né? Inclusive na entrada do território de Camaputiwa, tem 2 jacarés, um jacaré mais pardo e um jacaré branco, né? Quando eles aparecem, você tem permissão de entrar no território. Quando não aparece, você não entra. Quer dizer, eu falo isso com o professor, porque nós fomos submetidos a esse teste na universidade. Tem aqui também a Maria Alice Carapanha, que é do pequeno museu Carapanha, né? Que é da região do Amazonas, atualmente vem do Alto Rio Negro. Os pais têm uma pequena aldeia ainda, perdeu os 2, pai e mãe agora, e irmão mais velho, em Covid, tem uma aldeia nessa região, e tem um museu também organizado, que é muito, eu não sei se você tem o folder do teu museu, mas é uma forma de administrar a memória politicamente, se contrapor, né? Se contrapor como um todo, não é só palavra, construir localmente. Tem a Janderline, que é Cocama, né? Diferente. Então, só para vocês verem a quantidade de pequenos museus que estão representados aqui, como uma forma, Fred, de ter casas de pensamento, de você enfrentar isso cotidianamente. Quer dizer, tem uma luta que é política, que é cotidiana, que não é do partido, não é da organização política, mas que é da organização local, né? Que é política também. O Helder colocou bem, prazer te ver aqui, Helder, outra vez, quer dizer, a gente sempre trabalhando junto, quer dizer, eu acho que é uma forma de enfrentamento também muito importante. Então, eu acho que esses 6 museus que estão representados aqui, esses pequenos museus, eles significam, Fred, uma alternativa nesse sentido, né? Eu acho que dialogamos também com a Rosário, na fronteira não no caso do Beni, mas com a companheira Guarani, que saiu na fronteira do Chaco, né? O Reginaldo também saiu, e se tem uma tentativa hoje em Cajamarca, no norte da Argentina, e na fronteira tríplice com o Paraguai e a Bolívia, de tentar montar um museu também, com os Guarani, que eu acho que é uma experiência importante que nós temos também, para nos estar dando contribuição. Então eu agradeço a presença aqui, porque talvez nem devia ser eu que já está falando, hein, devia ser um deles, né? Mas se por acaso ligaram para mim, eu estou confirmando, mas certo, ainda tem aqui a Cristina de Riachão, poderia também estar presente, que está nesse esforço. Tem a Morana, que é de Benjamin Constant, na fronteira do Peru e Brasil, que poderia, de Colômbia, que poderia também estar falando, que tem uma experiência do museu, que é o Maguta, não sei, Maguta, que é dos Ticuna, vocês conhecem, quer dizer, que é uma experiência importante. Então, quer dizer, essas são formas, digamos, de mobilização local do enfrentamento. Nós não temos um partido político indígena, não temos um partido político quilombola, mas temos formas de resistência para se contrapor a isso. É isso, muito obrigado, eu agradeço muito a Rosário, ao Fred, ao Helder e a você.